hoje nós vamos falar sobre Parsons. A teoria dele foi chamada de teoria sistêmica. Ele define o sistema como um conjunto de elementos conectados de modo a formar um todo organizado. Todo sistema possui um objetivo geral a ser atingido. Um sistema deve se adaptar a um ambiente, atingir seus objetivos, integrar seus componentes e manter seu modelo latente. Se a sociedade for entendida por Durkheim como um organismo, Parsons passa a ser entendida a explicar a sociedade como um sistema. Ele fala do modelo liga. Qualquer coisa em um sistema pode atuar em direção externa ou interna à organização. Pode ser um fim ou um meio. Esse modelo liga é qualquer instituição, organização social ou instituição. Deve ocupar algumas funções de base se quiser sobreviver. O L de latente, depois nós vamos explicar melhor. O I de integração. O G de objetivos, que é goals, do termo em inglês. E o A de adaptação. Nós vamos explicar um pouquinho melhor cada tópico desse modelo liga e dar alguns exemplos. Produção dos valores culturais. Ela está na base de toda a ação do indivíduo. Ela é o valor, a cultura que o indivíduo aprende. A educação é um exemplo da função latência. Dentro de uma escola, você vai atribuir os valores e a cultura, assim como na sociedade. A cultura varia muito de sociedade, de país, e você consegue adquirir essa cultura através do que é repassado para você. Olá, tudo bem? Eu sou o Renan, tenho 25 anos, sou servidor público municipal. Como eu entrei na prefeitura? Eu me inscrevi, participei de um processo de seleção, que é o concurso público, fiz a prova, entrei, lá no edital já estava descritas as minhas funções e já sabia o que esperar do serviço público. Das empresas, nós podemos observar os valores, que a inovação é conhecimento ou então dinheiro. Esses valores eles estão estabelecidos pelas próprias empresas e organizações. A função da integração é estabelecer as normas e regras para coordenar os grupos sociais, manter as pessoas coesas e não permitir a anomia e nem a fragmentação. É a formulação de leis, regras e normas. Acontece a transferência de valores que a empresa estabelece para os seus funcionários e é criado os treinamentos, que são os coaches e a internalização da cultura da empresa na pessoa. Quando você entra dentro de uma empresa, ela provavelmente vai fazer um treinamento com você para te explicar como que funciona tudo dentro dela e quais são os valores e a cultura daquela empresa. E algumas empresas têm isso muito forte e às vezes nem demora tanto tempo para te ensinar o que você deve fazer quando você é contratado, mas sim te explicar como que funciona os valores, a missão e a visão dessas empresas. Depois que eu fiz a prova, fui aprovado, fiz os exames, tomei posse, eu fui apresentado ao meu local de trabalho e a integração não foi como eu esperava, pelo fato de que eu achei que eu teria um treinamento, a recepção das pessoas seria uma e foi outra, enfim. Eu aprendi o meu serviço na base da observação e com a prática mesmo, fazendo e errando, pedindo ajuda, devagar eu fui pegando. Bom, depois de 2 anos que eu entrei na prefeitura, que eu fui ter o treinamento integrativo, eu achei desnecessário pelo fato de que eu já desenvolvia plenamente as minhas funções, já conhecia os direitos e deveres e seria isso que seria falado no treinamento. Um treinamento que se chama integração. Esse treinamento era para aprender os valores e a cultura deste grupo.
eu precisava aprender como funcionavam as coisas dentro da empresa e qual era a base de tudo que acontecia ali dentro e qual o motivo desses valores, dessas culturas. Então foi explicado toda a trajetória dos fundadores do grupo e por que esses valores eram tão importantes para eles. O objetivo é a definição de políticas, determinar as metas, estabelecer as políticas, indicadores de desempenho. Eles estão na base da ação social e vão determinar as escolhas do indivíduo, que levam a várias representações de papéis. Você está no grupo e esse grupo determina as regras. As pessoas determinam o certo e o errado e vão julgar o que é certo e errado. E quando estiver errado, haverá as punições. Com relação às metas, as metas elas variam muito na prefeitura com relação a prazo e a volume de coisas que eu tenho para fazer. Elas dependem muito dos outros setores, porque o meu setor é a diretoria de compras e as secretarias que mandam a demanda para a gente. Então, às vezes, mandam tudo numa mesma época e tem que ser tudo super urgente. E já determinadas épocas, esse serviço já vem mais espaçado, é mais tranquilo. Então, não tem uma constância, não tenho metas que eu tenho que cumprir diárias, mensais e semanais, enfim, não tenho meta determinada. Eu tenho que cumprir aquilo que chega na minha mesa em determinado prazo. Foram determinadas algumas metas que eu deveria cumprir. E para cumprir essas metas, eu tive que fazer adaptações internas de mim. Eu tive que adaptar o meu tempo, eu tive que adaptar a minha vida de um modo geral e também o meu conhecimento. Alguns conhecimentos que eu não tinha, eu tive que correr atrás e buscar para que eu conseguisse atingir as minhas metas. Porque hoje em dia, se você não atinge as metas que a empresa estabelece, você simplesmente não continua naquela empresa. A adaptação é a forma com que o grupo vai ao ambiente e consegue extrair elementos para a sua sobrevivência. É os recursos para a sua sobrevivência, como ele se adapta e a adaptação desses recursos. A adaptação é a execução dessas metas. Como que você executa essas metas que foram passadas pelos seus gestores? Então, é necessário que você aprenda a executar da melhor maneira possível e se adapte àquela empresa para conseguir atingir essas metas que são extremamente importantes. Adaptação, ela seria fácil se eu não tivesse o meu L, que é a latência, os valores que estão embutidos no meu ser. Desde a minha criação, desde antes de eu ser criado, na verdade, né? Porque a gente sabe que tudo isso é uma mistura do ambiente que a gente é criado, da nossa ancestralidade, depende dos meios que a gente vai convivendo com o passar dos anos, né, na nossa vida, as primeiras escolas, os professores, etc. Não é o caso. A adaptação, ela seria bem fácil, mas por causa desses valores que eu falei, que não nos deixam deixar simplesmente fazer aquilo que foi proposto, a gente sempre se cobra, né, para fazer algo mais e para o bem comum. Então, a questão da adaptação, ela não é fácil, porque exige muito. Eu tenho outros colegas que estão na nossa sala também, que passam pelo mesmo tipo de problema, que o volume de serviço é muito e acaba que a gente tem que se adaptar ao serviço. A nossa vida, né, ela um pouco fica em função da prefeitura. Já deveria ser o contrário, né? A prefeitura teria que ser um meio da gente se manter na vida e não o contrário. Mas a questão da adaptação é assim. Por causa desses valores, a gente não deixa a peteca cair. Então, para concluir, o funcionalismo compara a sociedade a um organismo composto de várias partes funcionando em harmonia. Porém, se uma dessas partes der problema, esse problema compromete todo o sistema. Obrigado. Para terminar, como esse é o último vídeo, vamos ver o que rolou durante esse semestre na matéria de Teorias da Administração com o professor Rodrigo Miranda.